a nutrição é um assunto que na rede social... É polêmica. E vejam que eu falei nutrição, não falei nutricionista. Porque muitas vezes quem tá falando da nutrição não é nutricionista. A maioria, tá? A maioria. Exato. Tem umas coisas também que... Mas a gente já vai... Pois é. Paulo Musi, o que você tem pra... Mentira. Acho maravilhoso. Não vamos começar... Maravilhoso no sentido de estudo, dá, pelo amor de Deus, gente. Apesar que nós falaremos dele também, então, já a partir de agora, já que você falou que acha ele maravilhoso. Tem um vídeo dele que eu salvei no meu Instagram. Tem uns vídeos deles bem polêmicos. Pois é. Bem polêmicos. Em que ele indica para quem tá com vontade de comer um docinho, tomar Coca Zero. Pois é. E assim, bom, diga você. Eu acho que é assim. Não, imagina quem sou eu para polemizar algo que o Paulo Musi falou. O cara é um estudioso, né? Ele é uma fera no assunto. Ele não é nutricionista, né? Mas ele tem essa base científica que ele fala muitas coisas na internet. E a maioria delas, óbvio, né? Quase 100% do que ele fala tem toda a razão. Essa questão do doce é que virou uma polêmica porque, assim, a gente tem várias vertentes da nutrição e várias vertentes que a gente vai se apoiando. Eu sou da área da nutrição funcional. A nutrição funcional, ela tem uma visão muito orgânica, tanto dos nutrientes quanto do nosso organismo. Então, do funcionamento correto dele. Então, hoje muito se estuda, acredito que a maioria das pessoas já tenha ouvido falar, do eixo intestino-cérebro, intestino-fígado, enfim, né? A gente tem diversas áreas aí que correlacionam. Tem nutricionistas que se especializam só em questão do intestino com a interação com a vagina da mulher. Então, a gente tem essa questão da microbiota da pele, do intestino, da vagina, da boca. Então, tudo isso tem muitos estudos. Então, a nutrição funcional vai nesse valor. Quando a gente fala de um alimento, eu não estou vendo o alimento. Então, vou comer uma Coca Zero, vou comer um brigadeiro de biomassa de banana, não. Qual que é a funcionalidade desse alimento dentro do meu organismo? O que ele vai me trazer de benefício? Se você tem vontade de comer um doce, eu vou falar da minha linha. Se você tem vontade de comer um brigadeiro, você chega para mim e você fala, putz, Stella, tô com vontade de comer um brigadeiro. Tem diversos brigadeiros que você pode comer. Mas brigadeiro, gente, pra mim que eu conheço é o quê? Aquele com Nescau que você coloca na panela, que é o brigadeiro. Se eu te dar um brigadeiro de biomassa de banana com cacau, você vai comer, mas não vai matar vai ser a mesma coisa. Não vai ser a mesma coisa, porque não é o que você quer. A gente pode adaptar seu paladar? Pode, mas no momento é um brigadeiro, então come um brigadeiro. Eu vou tomar Coca Zero. Qual que é o problema da Coca Zero? Não tem nada de benefício numa Coca Zero. Você só não tem a caloria, porque você trocou açúcar pelo adoçante. Mas isso não é saudável. Então, eu vejo muitos médicos, muitas pessoas reproduzindo essa questão da Coca. De, tá com vontade de comer um doce, vai na Coca Zero porque não tem caloria. A gente não vê só caloria. Esse é o maior erro que a nutrição e que as pessoas cometem por aí. De ver só macronutriente, como X de proteína, X de carboidrato, X de calorias por dia. Tem muitas pessoas que fazem isso e não emagrecem. Que continuam completamente disfuncionais. E aí você vê, às vezes, aquela pessoa que você imagina que é saudável. Não, porque eu treino todo dia, tomo Coca Zero, faço isso e aquilo. Você vai bater o olho nos exames da pessoa, ela está completamente disfuncional. Isso não é saúde para mim. Então, tudo a gente tem que analisar e entender o motivo. Você tá afim de tomar uma Coca? Cara, eu não tomo refrigerante, sou muito mais uma cerveja do que um refrigerante. Mas se eu quero tomar uma Coca, eu vou tomar uma Coca normal. Porque Coca Zero, desculpa, é muito ruim. Então, essa é a grande questão. É muito ruim. Porque quando a gente pensa, por exemplo, na questão de alimentos, o que eu vejo tem que ter o prazer. Exato. Tem que ter o prazer. Agora eu tô com vontade de tomar Coca. Ai, que vontade de tomar Coca. Vou tomar Coca Zero? Eu não vejo prazer numa Coca Zero. Eu acho o gosto muito artificial. Mas se você gosta da Coca Zero, toma sua Coca Zero. Mas você tem que entender que aquilo não tem que entrar na sua rotina. A gente associa muito a emoção com a comida. E tem mesmo. A gente tem que sentir prazer no que a gente está comendo. A gente tem que olhar uma pizza e falar, nossa, que delícia. Não ficar olhando o alimento com culpa. Mas ele vai virar um alimento com culpa por quê? Porque você está sobressaindo o seu dia a dia. Então, a pizza não ficou mais no final de semana, aquele momento com o teu namorado, com o teu marido, com a tua família. Ela virou no dia a dia. Tô cansado, vou sentar aqui para comer uma pizza. Nunca vi ninguém chegar e falar, estou estressado no trabalho, vou comer uma salada com peito de frango grelhado. Por que isso não é prazeroso? Sim. Entendeu? A gente associa alguns alimentos com essa questão do prazer, é a questão da emoção. Então,
isso a gente tem que trabalhar muito em consulta e conversa com o paciente. E, às vezes, a terapia é muito necessária por causa disso. Tem que entender que a gente tem que separar a emoção da comida. A gente tem que se alimentar para se nutrir. Sim. A gente tem que achar gostoso, lógico. Você não tem que comer uma comida sonsa. Mas você também não tem que estar sempre motivado, ligado à alimentação, ao prazer. Porque senão a gente se perde. Sim. A gente Inclusive, se perde muito. A questão das emoções, eu tenho perguntas também. Mas, ainda pegando o negócio Veja, eu não tô falando mal, porque eu também não tenho como depois tomar um processo dele e não tenho como pagar advogado. Mas o que me pega, assim, eu entendo o porquê que ele tava falando de Coca Zero, porque ele tem um foco na questão de exercício físico, Exato. massa muscular e tal. Só que ele é médico. Sim. É uma Isso pessoa conhecida, né? As pessoas, elas pegam o que ele fala e Muito. levam pra vida. Muito. E é isso que eu também sempre falo, assim, em palestra, em aula. Profissional da saúde tem que ter muito cuidado com o que vai dizer. Tem. Porque até você explicar que, olha, eu tô falando do Coca Zero, porque na verdade Exato. a pessoa E às só ouviu vezes o é Coca um Zero. corte. Então, por exemplo, a gente tá gravando aqui. Faz aquele corte. Faz pronto, aquele né? corte, então fala, nossa, Paulo Musi falou que Coca Zero. Não, às vezes é num contexto que ele tava falando toda a Sim. situação, explicando, porque ele normalmente grava, né, vídeos diários lá, 1 hora na bikezinha dele lá, gravando os conteúdos que são sensacionais. E às vezes uma tomada que o cara falou, não, então você não quer consumir calorias e você quer algo doce, toma uma Coca Zero. Sim, Justificável. sim. Entendeu? Mas agora qual que é o... Ai, não, então você tem que tomar creatina com uma Coca Zero. Não, peraí. Não tem nada a ver uma coisa Sim. com a outra. Aí você tá falando besteira. E entendeu? uma coisa importante também é que ele até fala nesse trecho, quer dizer, em um dos trechos, que às vezes pode ter só um corte onde ele fala só de Exato. Coca. Que ele fala isso, tem baixa caloria, então tá com vontade de comer isso, que é uma coisa com baixa caloria, Coca Zero. Sim. Mas tem que entender que a Coca, ela faz muito mal. Muito mal. Até no Muito. vídeo ele fala, não vai se enfiar em nuts. Só que assim, a minha pesquisa é com nuts. Uhum. E nuts é maravilhoso. É sensacional. É um, É um puta baita do alimento. alimento. Exato, que ninguém consome. É. Mas tem gordura. É uma gordura boa até. Então, você Mas, sabe muito mais do que eu. Mas a questão é que, assim, por exemplo, se a gente for pensar na área dele, ele trabalha, né? Ele tá muito envolvido com questões do pessoal do fisiculturismo. Fisiculturismo é muito rígido com isso. Então, tem aquelas épocas de cutting, acho que é cutting e bucking, alguma coisa do tipo. Eu não entendo nada do fisiculturismo. Mas sei que tem diversas... Às vezes você tem que tomar 5 litros de água, depois você tem que ficar sem tomar água para a pele ficar mais grudada no músculo. Nesse caso, para algumas pessoas, beleza, a nuts não vai servir ali. Sim. Porque o cara vai estar consumindo uma gordura que na dieta dele não é compatível. Ok, porque ele não vai ter a pele grudada no músculo, que é uma outra finalidade. Somos pessoas normais. A gente não tem que ficar entrando nessas restrições, então nem tudo que alguma pessoa vai falar eu tenho que pegar para mim, não é a minha realidade. Então a gente tem muitas dessas questões. Então você vê, por exemplo, doença autoimune. Nossa, você tem um Hashimoto, você tem uma esclerose múltipla, você não pode consumir glúten, lactose, o leite inflamatório. Para com isso, gente, pelo amor de Deus, de onde que saiu isso? Que eu não entendi. O ovo faz mal. O ovo faz mal há 20 anos atrás. Hoje a gente considera o ovo um superalimento. Só que a gente tem que ter dosagem. Um fisiculturista come 12 ovos numa refeição. Sim. Já deixa de ser saudável. É. Entende? Então, a gente tem que entender qual que é o contexto. Quem que é você? Então, eu quero... Várias pessoas, principalmente as mulheres, chegam lá, não, porque eu não tenho risquinho na coxa. Porque eu não tenho abdômen... porque eu quero esse corpo. Mostra um corpo de uma determinada blogueira, uma pessoa. O que você faz? Qual que é a sua vida? Você vive disso? Você come para isso? Você trabalha com isso? Ela trabalha com a imagem dela. Ela tem que ter o corpo perfeito. Sim. Eu não trabalho com a minha imagem. A minha imagem favorece? Lógico, a gente não pode ser hipócrita de falar que a gente... É até meio feio falar isso, mas a gente julga. Você iria numa nutricionista gorda? Pois é, então, essa é outra polêmica Entendeu? também, né? Eu entrei numa academia, tem um educador físico, todo shapeado, sarado, e tem um carinha mais gordinho, nerdzinho, né? Você vai em qual? Pois é. Você vai na imagem. E às vezes aquele cara manja muito disso tudo. É. Ele só não consegue aplicar na vida dele. Mas ele manja demais. Então a gente tem esses padrões que... não, então a nutricionista esportiva tem que ter o shape. Não, porque a nutricionista... Gente, para com isso, pelo amor de Deus.
é uma cobrança muito grande que as pessoas estão colocando por conta da rede social, por conta da imagem, porque tudo você tem que postar. O que você está bebendo, o que você está comendo, o que você está fazendo, quem você namora, quem são seus amigos, o que você viaja, qual que é o teu carro. Sim. É um saco isso. É. Quem gosta dessa vida, beleza, fica à vontade. Agora, quem não gosta? O problema é que acaba influenciando todo mundo, não todo mundo, mas muitas pessoas acabam se influenciando. E aí acabam, às vezes, fazendo essas dietas muito malucas. E aí houve... Real, obviamente que eu não vou citar o nome da aluna, mas tem uma aluna minha que ela falou assim... Que tinha visto, e por ter visto o vídeo, aí eu comentei, falei, olha, mas a Coca Zero... E fui elencando algumas coisas que eu já sabia que a Coca Zero tem de ruim. Porque tem pesquisas científicas mostrando que Coca Zero é muito ruim. O pH dela, por exemplo, é de 2,4. Puramente ácido, né? Tira totalmente esmalte do dente. Me fala um benefício da Coca. Me fala um ingrediente da Coca que traz benefício. Pois é. Não tem. Só que ela tinha acabado de comprar um engradadozinho. E ela falou, acabei de comprar, não vou jogar fora, não vou desperdiçar. Vou tomar Coca Zero e tomo todo dia. Então, às vezes, as pessoas elas acabam sendo influenciadas, sim, por uma fala ou outra. Então... Às vezes a gente tem que tomar um pouco de cuidado também no que fala para não... Por isso que eu falo, às vezes esses cortes, esse contexto da rede social, você tem que entender qual o meio que ele estava falando, o que ele estava explicando, aquela blogueira está falando tal coisa, ou aquela nutricionista está se posicionando de qual forma, mas por quê? Quem ela trata? De que assunto que ela estava falando? Então, às vezes fica muito vago. Sim. Então, não, porque eu escutei que a creatina... Super mito, né? Que a creatina faz mal, sobrecarga renal e... Gente, não. A creatina é um dos suplementos mais estudados do planeta. Se fosse para acabar o planeta, a creatina tinha que ficar na Terra, entendeu? Porque ela serve para tudo. A gente não usa só creatina no contexto esportivo. A gente tem estudo com creatina de melhora de resistência à insulina. A gente tem melhora de plasticidade neural para quem tem Alzheimer, para quem tem doenças neurológicas. Então, a creatina é amplamente estudada. E aí vem uma pessoa alheia falar que a creatinina, no meu exame deu alterado, estou com um problema renal por causa da creatina. A creatinina é um marcador no exame que vai mostrar a excreção de creatina. Se você está fazendo uma suplementação, é óbvio obviamente que vai dar uma alteração. Exato. Né? Mas aí entra as pataquadas da internet e aí o pessoal fica, nossa, parei a creatina, porque eu comecei a sentir uma dor no rim. Falei, gente... Ainda mais se a pessoa fez a burrada de jogar no Google. Aí ferrou. Aí a pessoa morre, né? Morreu, né? Creatina, tem relatos, Exato. Tem muita coisa.